Bem-vindos à nossa sexta aula do nosso curso sobre a existência de Deus. Estamos então na metade do nosso curso. Se quiser assistir às outras aulas deste curso, bem como os outros cursos, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe, deixe seus comentários, ative seu sininho para receber as notificações e bons estudos. O plano, então, dessa nossa aula, que nós vamos ver, a gente vai fazer, então, uma revisão da aula passada, que a gente viu um pouco, sobre que a existência de Deus, ela é evidente em si mesma, e vamos ver, então, se é possível demonstrar a existência de Deus, que é o segundo artigo da questão 2 da Suma Teológica de Santo Tomás. A existência de Deus, ela é evidente por si mesma? Vamos ver uma revisão. A existência de Deus, ela não é evidente por si mesma, ela precisa ser demonstrada. Há duas maneiras de algo ser evidente. Ser evidente por si e para nós, ou ser evidente em si e não para nós. No caso de Deus, Deus é evidente em si mesmo e não para nós. Então, é isso que eu tenho aqui no quadro. Deus é evidente por si mesmo? Santo Tomás de Aquino, na Suma, diz que algo pode ser evidente de acordo com duas maneiras. Ou é evidente em si mesmo e evidente para nós, como o todo é maior do que a parte, isso é algo evidente em si e também é evidente para nós. E algo pode ser evidente em si mesmo e não para nós, que é o caso de Deus. Deus, ele é evidente para ele, mas não é evidente para nós. Então, ele precisa ser demonstrado. A sua existência precisa ser demonstrada. Isso é o que nós vimos, então, na nossa aula passada. Agora, nessa nossa aula, a gente vai ver que se é possível demonstrar a existência de Deus. Existem dois tipos de demonstração. Uma pela causa, e se chama propter quid, ela parte do que é anterior de modo absoluto. Outra pelos efeitos, e se chama quia. Ela é parte do que é anterior para nós. Sempre que um efeito é mais manifesto que sua causa, recorremos a ele a fim de conhecer a causa. Ora, por qualquer efeito, podemos demonstrar a existência de sua causa, se pelo menos os efeitos desta causa são mais conhecidos para nós. Porque, como os efeitos dependem da causa, estabelecida a existência do efeito, segue-se necessariamente pré-existência de sua causa. Por conseguinte, se a existência de Deus não é evidente para nós, pode ser demonstrada pelos efeitos por nós conhecidos. Isto está na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, questão 2, artigo 2. Foi isso que Tomás nos diz. Bom, vamos tentar então explicar aquilo que Tomás disse para a gente tentar compreender um pouco. Bom, o fundamento teológico deste artigo está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 19 a 20. Diz então Romanos, capítulo 1, versículo 20. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Então, neste versículo, o que São Paulo está falando? Que a realidade invisível de Deus, que Deus é uma realidade invisível para nós, ela torna-se inteligível.
Como? Ela passa a ser conhecida para nós. Como? Desde a criação do mundo, através das criaturas de Deus. A primeira classe de demonstração. Então, nós temos duas classes de demonstração. A propter quid, em latim, propter quid, que significa porquê, separado. E temos a outra classe de demonstração, a quia, que é o porquê todo junto. Através da classe de demonstração propter quid, se conhece o efeito pela causa. O quia, porque a gente conhece a causa pelo efeito. Em Deus, a gente não pode, a gente pode começar a conhecer, para a gente conhecer primeiro a causa que é Deus, nós não conhecemos a causa que é Deus. Só vamos conhecer na eternidade. Só que para conhecer esse propter quid, nós precisamos de um termo médio, que é o quod quid est, traduzido, o que a coisa é, a essência. Então nós temos que conhecer a causa. Só que nós não conhecemos a causa que é Deus. Mas conhecendo os efeitos, nós vamos dos efeitos até a causa. Mas nós não chegamos também a conhecer o quod quid est, o que a coisa é, a essência de Deus. Nós só conhecemos a causa, não conhecemos a essência. Ainda vou tentar explicar para que isso vá ficando um pouquinho mais claro. Essa parte aqui de classe de demonstrações está no comentário de Santo Tomás e aqui no Tratado da Demonstração, aos Segundos Analíticos de Aristóteles. A primeira classe é a demonstração mais propriamente científica. A primeira classe é a que em latim chamamos de propter quid, que podemos traduzir por porquê. E o que é a demonstração propter quid? É aquela demonstração que parte da causa para seu efeito, ou seja, conhecendo a causa, demonstraremos seu efeito. Para que haja uma demonstração propter quid a partir da causa, isto é preciso que se use um termo médio, a saber, quod quid est, que podemos traduzir por aquilo que é ou aquilo que a coisa é. O termo médio da demonstração propter quid, qual pressupõe que conheçamos quod quid est, o que a coisa é, a sua essência. Nós não podemos conhecer a Deus por essência. Sua essência nos é incognoscível. Pois bem, se a demonstração propter quid pressupõe um termo médio, que é o quod quid est, ou seja, o conhecimento da essência, daquilo que pretendemos demonstrar a partir da causa ao efeito, e como não se conhece a essência de Deus, logo é impossível demonstrar que Deus é, que ele existe numa demonstração propter quid. Mas para que possamos assim fazer, isto é, demonstrar que Deus é, ou seja, que existe uma segunda classe de demonstração. A segunda classe de demonstração é o quia, isto é, porque, se o propter quid é interrogativo, por quê? Quia é o responditivo por quê? Inversamente, a demonstração propter quid
onde se conhece o efeito pela causa, no quia é conhecido a causa pelo efeito. Portanto, é necessário que os efeitos nos sejam conhecidos, nos sejam mais conhecidos que a causa. É uma demonstração a posteriori. Há quem diga que a demonstração quia não é científica. Com efeito, a demonstração propriamente científica é de fato a propter quid, pois a ciência, isto é, a filosofia, lembramos que nessa época, né, a ciência era a filosofia, não é, há essa divisão entre ciência e filosofia na Idade Moderna, né? Antes a ciência toda era a filosofia. Então, a filosofia ela é o conhecimento pela causa. Mas isto não implica necessariamente que a demonstração quia seja anticientífica. Senão, o é apenas limitada. Limitada, pois não dá o quod quid est de Deus. Não nos é conhecida a sua essência, apenas que é, ou seja, a sua existência. A gente só consegue, através da demonstração quia, conhecer que Deus é, que Deus existe. Só até aí. Não conseguimos conhecer a essência de Deus. A essência de Deus nós só conhecemos na vida eterna. De Deus, como diz São Paulo na carta aos Romanos, primeiro capítulo, versículo 19 e 20, conhecemos apenas seus efeitos. Que efeitos são estes? São as criaturas, a criação de Deus. A criação nos é evidente. Tudo que nos cerca, a natureza, os seres, nós mesmos, tudo isso é efeito de Deus. E isso nos é conhecido. Destas coisas visíveis, como nos diz São Paulo, é-nos possível chegar às suas causas. Neste caso, a causa primeira, que é Deus. Mostrarei que seria impossível existir um universo sem que houvesse uma causa, pois do nada apenas surgiria o nada, razão porque há de haver um ser incriado que tudo criou, um ser subsistente por si, que a todos concede o ser. Mas esta causa apenas conhecemos por meio da demonstração quia de seus efeitos, sem que o conheçamos em sua essência. Pois, então, nós temos algumas objeções. Primeira objeção, que artigos de fé não podem ser demonstrados. A segunda objeção, para que haja demonstração é necessário que haja um termo médio, ou seja, quod quid est. Terceiro, a proporcionalidade entre causa e efeito. Então vamos responder às objeções. Vamos ver que resposta Tomás dá a essas objeções. Pois bem, que Deus é e que foi Ele que tenha criado o universo, que Deus seja o sumo bem, que Deus seja o subsistente por si, etc., não são propriamente dados de fé, mas parte dos chamados preâmbulos da fé. O que é de fé? A Santíssima Trindade, que Deus seja unitrino, que Cristo seja verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, sim, são artigos de fé, que não podem ser demonstráveis. Então, portanto, há preâmbulos da fé e há artigos de fé. Aqui na objeção foi confundido artigos de fé com preâmbulo da fé. Segunda objeção, para que haja demonstração é necessário que exista um termo médio, ou seja, quod quid est.
Isso já foi respondido antecipadamente no corpo de resposta, do artigo, distinguindo duas classes de demonstração. A terceira objeção, a proporcionalidade entre causa e efeito. Nós podemos conhecer os efeitos de Deus e sua criação, mas tudo que é criado é finito. Obviamente, portanto, como que nós chegaríamos, então, ao infinito mediante o finito? Porque Deus é infinito, como é que nós... Então, o nosso conhecimento finito sobre coisas finitas não poderia nos levar ao que é infinito. A esta objeção mais complexa se responde-se da seguinte maneira: conhecemos imperfeitamente a causa a partir desse efeito finito. Mediante a demonstração quia, apenas conhecemos a existência de Deus, que Deus é, mas não sua essência, algo somente ganho na visão beatífica da vida eterna, onde conheceremos a Deus em sua essência por meio da deificação de nossas mentes. E assim, então, nós finalizamos nossa aula. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula, onde faremos uma introdução às 5 vinhas. Se ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, ative seu sininho para receber as notificações. Bons estudos e que viva Cristo Rei!